Bem-vindos ao nosso tour pelas históricas caves da Real Companhia Velha, um verdadeiro tesouro enraizado na tradição do vinho do Porto. Fundada em 1756, essa companhia não só sobreviveu ao tempo, mas também foi fundamental para moldar a identidade do vinho português no mundo. Hoje, vamos explorar os corredores e as adegas repletas de barris. Prepare-se para uma viagem ao passado e para descobrir os segredos que fazem dessa cave um ícone da vitivinicultura mundial. Vamos entrar agora então na recepção da Real Companhia Velha. Vamos ser recebidos pela Mariana. Olá, Mariana, prazer. um prazer estar aqui contigo. Eu queria saber agora o que o turista aqui encontra na Real Companhia Velha, o que ele faz aqui, qual é o roteiro do turista aqui nesta casa. Ora então, o turista quando chega cá vai ser recebido primeiro com muita atenção, não é? Vai conhecer a cave mais antiga de Portugal e para isso vai começar então, começamos com um pequeno vídeo, sim, vai entrar no auditório atrás daquela portinha, vai introduzir um pouco da sua história, da companhia e também do Douro em si. Interessante. Após, pegamos em cada turista, divididos por línguas, ok? Ok. E vamos para a cave, explicamos a história, o processo de fermentação do vinho, da sua produção e depois mostramos um pouco também sobre o armazenamento e no final temos assim a prova. Ok. E isso é reservado como? Ora então, pode ser reservado online, através do Ok. nosso site, ou podem nos ligar também. Tá bem. Então Diretamente. tudo diretamente com a Real Companhia Exato. Velha, não é isso? Então, vamos conhecer. Vamos? Então é aqui que iniciamos a visita, ok? Ok. Onde vamos ver o vídeo inicial. Vai dar uma pequena introdução sobre o vinho do Porto e sobre a companhia. O vídeo geralmente é em inglês, uma vez que englobamos as 4 línguas, inglês, francês, espanhol e português. Certo, ok. Então aqui isso vai ficar um ambiente já mais intimista, né, para o cliente, né? Sim, e também para captar melhor a sua atenção. Perfeito, ok. Então, Estou aguardando então agora aqui o vídeo pela Real Companhia Velha e conhecer tudo sobre vinhos do Porto neste novo episódio que vai ser maravilhoso, entrando no tempo, desde 1756. Perfeito. Agora vamos à sala de barricas, onde o vinho descansa em contato com a madeira, absorvendo seus aromas e sabores. É aqui que o tempo trabalha, transformando cada gota em uma verdadeira obra de arte. Nossa, mas que aroma delicioso aqui, hein? e não só o aroma, também o clima, não é? A luz, isto ser um bocado escuro, ser frio, isto também são todas maneiras de preservar o vinho. Você vê, estamos em alto verão, em agosto, e estamos lá fora agora, deve estar uns 30 graus pelo menos, né? E entramos aqui e sentimos essa baixa temperatura natural. Toda natural, não temos Nossa. ar-condicionado, não temos rigorosamente nada. Isto lá está, isto já foi construído há muitos anos, há mais de 100 anos, e a maneira como isto foi construído foi exatamente para preservar o vinho. Ou seja, as rochas utilizadas, a espessura das paredes, Aham. de serem madeira e não ter luz natural, que nós não temos luz natural a entrar, isto é tudo mesmo para preservar o vinho e deixá-lo descansar à vontade. Nós percebemos aqui que tem realmente bastante umidade, porque, né? Sim. É isso que provoca essa sensação térmica baixa. E aqui então você faz aqui a explicação de toda a região e de todas Exatamente, é as onde quintas. introduzimos, porque é essencial, primeiro, antes de falarmos do vinho, perceber de onde é que ele vem e porque é que ele tem vindo do Douro, não é? Temos aqui então a região do Douro, referimos a localização exata das nossas quintas, que elas estão concentradas na parte do Pinhão, ou seja, do Cima Corgo, e começámos a explicar que lá está, para ser considerado vinho do Porto, as uvas têm de nascer no Douro, porque o Marquês de Pombal demarcou em 1758 a região do Douro, ou seja, só é vinho do Porto
se nascer no nosso Douro. E depois de todo o processo de produção, que passa, lá está o vinho nas nossas vinhas, não é? Esta foto é da nossa Quinta das Carvalhas, que é a maior quinta que temos neste momento. Temos o processo então da vindima, que é feita pelas pessoas só. Todo o trabalho que fazemos é à mão, porque a instabilidade do terreno no Douro, a proximidade das vinhas, dos chocalcos, faz com que seja muito difícil e até mesmo perigoso fazermos o trabalho com máquinas. Sim. Portanto, todo o trabalho que fazemos é com pessoas. Neste momento, à nossa direita, temos o vinho do Porto, no carvalho português. O carvalho português e o americano também acabam por ser os ideais para o vinho do Porto, exatamente porque vão ajudar a tornar o vinho mais forte. É? Boa. E do nosso lado esquerdo temos então um vinho de mesa em carvalho francês, que vai ajudar a tornar o vinho assim mais delicado. Mariana, me explica um pouco primeiro sobre os vinhos Ruby e depois os Tawneys, ok? Ora então, primeiro é necessário perceber o que é que diferencia o vinho do Porto e o vinho de mesa. Tá bom. Porque eles vêm do mesmo sítio. Sim, claro. Ora então, o vinho do Porto não é só vinho. É uma junção. É o vinho mais a aguardente vinícola, ou seja, das uvas. As uvas também têm de ser do Douro. Destilamos as uvas e juntamos no vinho. E é assim que temos o nosso vinho do Porto. Por isso é que o vinho do Porto é doce e também forte. O vinho do Porto costuma ter altos teores de álcool entre 19% a 22%. Ou seja, é realmente muito forte e é doce. É importante citar, pessoal, que a vinícola ela faz a sua aguardente vínica, que vem do bagaço da uva para poder fazer aguardente especial a 77% de graduação alcoólica, para ser incluído no mosto que parcialmente é fermentado e aí ainda está muito doce, aí é colocada aguardente vínica para parar o processo da levedura, matar a levedura, não é isso? Exatamente, é a aguardente que para o processo de fermentação do vinho. E aí, neste ponto ainda é um vinho, o vinho do Porto sendo feito, mas ali eu vou decidir se ele vai ser Ruby ou Tawny, é isso? É assim, o que diferencia também o Ruby e o Tawny são o seu tipo de uvas e o seu tipo de envelhecimento. Ou seja, nós temos ali também um quadro, não sei se quer... Vamos ver com esse quadro então. Nós temos os brancos e os tintos. Os brancos são caracterizados pela sua doçura, enquanto os tintos são mais caracterizados pela sua idade. Começando pelos brancos, o mais claro é o extra seco, ok? Vai ser assim menos doce, só envelhece 6 meses. No meio temos o branco, que é um meio doce, envelhece entre 1 ano e 1 ano e meio, ok? E por último temos o lágrima. O lágrima, a sua designação no nome é exatamente por ele ser muito doce. Ele tem 130 gramas de açúcar por litro e isso faz com que quando mexemos no copo, ele vai formar uma lágrima lentamente. Olha que lindo. Passando para os tintos, temos o Ruby e os restantes em frente são os Tawneys. O Ruby, lá está o seu nome, é pela semelhança da cor com a pedra e ele envelhece só 3 anos e o seu sabor é mais afrutado. Nos Tawneys, aqui presente temos os de 7 anos, 10, 20 e 40. Mas nós temos também de 4, de 30 e de 50 atualmente. Ok? Uma coisa que vocês podem reparar é que com o tempo a cor do vinho muda, mas não é só a cor do vinho, é também o sabor. Porque quando o vinho está a envelhecer no carvalho, ele vai absorver os sabores que temos na madeira. Sabores como café, caramelo, baunilha, mas principalmente frutos secos. É por isso que há a distinção do vinho Ruby afrutado e o vinho Tawny mais amadeirado. Assim sendo, agora vamos conhecer o rei do vinho do Porto, o nosso Vintage Ruby. Sim? Interessante. Ora então, aqui temos um Vintage Porto de 1986, que foi um presente ao rei Carlos Gustavo da Suécia. Okay, que ele visitou-nos. Mas o que é um Vintage Porto? Ora então, o Vintage é um vinho que as suas uvas têm de ter umas qualidades especiais. Há anos que nós não temos, por exemplo, essas qualidades no Vintage, então todo o Douro não tem um Vintage. Quando isso acontece, ou seja, todas as companhias não possuem. Por norma,
o Ruby, o Vintage, neste caso, envelhece então somente 2 anos no carvalho e vai passar para a garrafa. E vai ser o único vinho a envelhecer na garrafa. Para isso acontecer, a garrafa tem que estar deitada, porque há necessidade do vinho ter contacto com a rolha de cortiça. Porque é a rolha de cortiça que vai fazer o envelhecimento do vinho. Ok. Vai dar a evolução dele na garrafa, então. Exatamente. Ok. Depois, lá está, os anos de envelhecimento são subjetivos, no sentido, é a pessoa que decide quantos anos quer que o seu vintage envelheça. Há sempre a sugestão, no mínimo, de 10 anos para começar a ter as boas qualidades no vintage. E depois é um vinho, quando abrirmos, temos de o beber em 24 horas. Porque uma vez que é um vinho que envelhece na garrafa e não é filtrado, ele vai ser muito sensível com o ar. Então o primeiro contacto que tiver com ele, começa logo a oxidar. É um vinho para se beber rápido, né? Mas 24 horas que não dura, talvez. Acho que Sim, a uns... garrafa vai... Uma hora já... Juntamos toda a gente, a garrafa vai. Muito bem. Assim, E esta eu estou percebendo que está, inclusive, personalizada para o rei? Sim, foi exatamente para o rei. Então isso foi presenteado? Sim, foi presenteado quando ele visitou-nos em 89. Nossa, ela está vindo lá de baixo até aqui. Quantos litros? Queres tentar adivinhar? Olha, pelo tamanho, talvez seja ali seus... Talvez... 700 mil? 1 milhão de litros de capacidade. 1 milhão de litros. Neste momento, estamos quase nos 800 mil. Temos 766 mil neste momento de Tawny de 4 anos. Ah, não, porque eu não falei para você. Eu estava tentando acertar o que tem dentro, Sim. não o que é a capacidade. Sim. Entendeu? Então eu quase acertei 700. Quase acertou. Ok. Se fizesse da maneira, acertou. Mas isto lá está, tem capacidade de 1 milhão de litros. 1 milhão de litros. Vou falar um pouco aqui sobre essa legislação, né? Os pipos, no caso, que são acima de 550 litros, aí já são considerados aí os balseiros. É onde realmente nós temos aqui. No balseiro você pode ter o envelhecimento do vinhos do Porto, e algumas vinícolas utilizam, inclusive, até mesmo para o Tawny, depois de passar um pouco nas barricas menores, depois passa para a maior, e aí tentando chegar na coloração, porque o que é o Tawny? É um pouco de oxidação, então ele tem um espaço de oxidação para ele poder ter essas características de aromas em um Tawny, ok? E o Ruby, normalmente, realmente o envelhecimento dele, pelo menos em 2 anos, em balseiros, que são os grandes balseiros, aí já são realmente numa quantidade bem maior. Seguimos agora para um lugar de mistério e tradição. Aqui, entre essas paredes centenárias, estão guardados os vinhos que envelhecem lentamente, à espera do momento certo para serem apreciados. Chegámos à frasqueira. Ah, muito bem. Então agora, só explicando para eles o que é uma frasqueira, tá bem? Gente. É como fosse uma garrafeira, onde temos as nossas garrafas armazenadas. Onde tem uns frascos. Exatamente. Raros. E esta nossa frasqueira é considerada como se fosse um museu. Porquê? Porque nada que está aqui é vendido. Temos as garrafas mais antigas, vintage. Então, nada daqui é É vendido. vendido, exatamente. Muito bem. Tudo Tá bom. representa a nossa história. Interessante. Olha esse bolor, essa umidade. Aqui temos até que idade? Qual a mais antiga que tem aqui dentro? Então, a mais antiga que temos está neste momento à vossa frente. São 5 garrafas de 1790. 1790. Meu Deus, quem escreveu isso? Já era, morreu. Nossa, que interessante. Então aqui vocês guardam todos os anos ou não? Como é que é o Não critério? guarda, assim, honestamente, o critério exato não lhe sei o ano que eles decidem meter, muito provavelmente é através da qualidade das vindimas. Ou seja, porque um vintage, a qualidade do vintage é através da qualidade da vindima. Ou seja, um vintage antigo não quer dizer que ele vai ser melhor que um novo. Porque tudo vai depender da qualidade da colheita daquele ano. Ou seja, se uma colheita mais jovem for melhor que uma colheita mais antiga, vai ser um vinho melhor.
Uma coisa também podem reparar é que elas estão então todas deitadas, ou seja, estão todas a envelhecer. E este pó é exatamente para ajudar a preservar a rolha de cortiça. Porque uma vez que é a rolha de cortiça que envelhece o vinho, o pó ajuda a rolha de cortiça a tornar-se, a durar mais tempo. Então a gente pode dar uma volta aqui, o turista também faz isso, se ele reservar dessa forma, é Sim, isso? ele vem connosco, porque além da garrafa mais antigas ainda bebíveis, nós temos ainda outra mais antiga. Só que ela, infelizmente, com o passar dos anos, não foi bem preservada, ou seja, oxidou, mas nós ainda continuamos com ela. Ah, então aquela 1790 ainda é porque ainda é bebível. Exatamente. Ok. A mais antiga está ali, como fosse a Bela e o Monstro. Ah, então aqui é a mais antiga, mas já não é mais bebível porque... Exatamente. Mas está aqui o líquido ainda deste ano. Ela é de 1765, ou seja, tem 9 anos após a fundação. Porque a fundação é em 1756, E... o Marquês Pombalino começou em 1758 a demarcação. Exatamente. Pessoal, só explicando sobre essa demarcação, de 1750 a 1755, o Marquês de Pombal percebeu uma queda muito grande no comércio entre vinho em Portugal e Inglaterra. E aí ele percebeu que estavam tendo muitas alterações, adulterações nos vinhos. Então ele criou a legislação, demarcou a região, então ficou com uma região demarcada mais antiga do mundo, que é Douro Valley, e aí então ele assim fortaleceu, criando todas as regras, fortaleceu de volta a todo o comércio com a Inglaterra. Exatamente. Era um cara de visão, viu? E ele que reconstruiu Lisboa depois do terremoto de 1755. Foi um homem com muito poder na sua altura. Exatamente. O famoso Marquês de Pombal. Estou percebendo aqui, pela claridade, olha só a coloração desse vinho. Eu já tomei um vinho de 1890 e realmente a coloração dele, ele estava tão limpo, tão maravilhoso, tão aromático. Eu passei quase 1 hora só cheirando ele, certo? Então, acho que eu beberia realmente em 24 horas. Acho que umas 12 horas cheirando, depois continuava. Mas olha, é incrível. Olha só a coloração, que maravilha. Então, tudo isso é bebível. Muito bem. Você pode me trancar e me deixar aqui, eu saio amanhã, ok? Ok. Vai beber tudo? Quase tudo. Por fim, vamos à sala de provas, onde poderemos degustar o resultado de séculos de história e dedicação. É aqui que os sentidos serão despertados e cada gole contará a história deste lugar único. Entrando agora na sala de provas da Real Companhia Velha, junto com a Mariana. Vamos lá, Mariana. Então. Estamos assim, na nossa sala verde. Ok. Acho que porque o nome indica tudo. Aqui é onde fazemos a degustação das nossas provas e onde também podemos verificar várias fotografias antigas da nossa companhia, como também do Vale de Douro. Tá, e quais os tipos de provas nós temos aqui? Ora, então, nós temos 4 tipos de provas. A clássica, a premium, a fundadores e a colheita. Ora, então, a clássica abrange-nos um pouco de tudo o vinho do Porto, ou seja, dá-nos um branco, um rosé, um ruby e um tawny. A premium já nos dá, assim, um branco, um LBV e 2 tawnies. A fundadores é especificada para os tawnies e, por fim, a colheita, com anos bastante antigos, 2004, 2008, de 80 e também de 76. Mariana, o que você me serviu então agora aqui foi um 1976 colheita. Agora, explica para o pessoal o que é um colheita. Uma colheita, neste caso, é um tawny, ok? É um tipo de tawny. Só que o que vai diferenciar é que é um vinho que envelhece muitos anos. Tem essa possibilidade, não quer dizer que vá acontecer. Ou seja, ele tem obrigatoriamente de envelhecer 6 anos, ou seja, no mínimo, mas dali é sempre diferente. Ou seja, quanto mais anos o vinho envelhecer, melhor ele vai se tornar. Ok, então depende da época que eu faço
o engarrafamento dele, Sim. porque ele pode ser 1976, eu tenho engarrafado em 2018, em 2020. Exatamente. Então, quer dizer, quanto mais eu deixar lá, vai ficando, é o tempo que ele vai ter. Exatamente, é isso mesmo. Então, agora aqui nós temos um vinho que 1976, que foi engarrafado em 2016. Então, de 1976 a 2016 é o tempo que ele tem de barrica. Exatamente. E depois temos mais recentes, temos que foram engarrafados em 2018, por aí. Ou seja, o ano vai aumentar do vinho. Ok, então, provar. Nossa, que sutileza, que aroma, que delícia, que caramelizado, que fruta seca, que coisa gostosa, que suavidade, né? Então é um vinho que massageia a boca da gente, parece que ele vai, sabe, ele vai envolvendo a boca, ele vai deixando mais volumosa, um doce que não é enjoativo, é gostoso. É o ponto ideal. É o ponto ideal, é o equilíbrio total, né? O equilíbrio total. Muito bom mesmo, excelente, né? Claro. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo da nossa série Onde Nasce o Vinho. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like para alcançarmos a muito mais pessoas e que você então nos aguarde para o próximo vídeo.